Hoje um tema que faz bastante tempo que a gente não fala, a gente vai falar sobre a questão da longevidade, como que a gente faz para viver por bastante tempo, mas viver com qualidade, não só viver por bastante tempo. E inclusive o próprio Mestre Okawa, numa palestra recente, ele comentou que daqui para frente ele quer pregar as leis da terceira idade. Ele vai buscar pregar daqui para frente as leis da terceira idade, mas mesmo quem tem idade inferior à terceira idade tem muito a aprender com isso, porque, na verdade, o Norman Vincent Peale, ele viveu até os 94 anos, com muita qualidade de vida. Ele dizia que a terceira idade ela vai depender da forma como você viveu. Então, a gente tem que viver hoje pensando, quando a gente chegar aos 65, 70 e daí para frente, como que vai ser a nossa vida. Por isso que esse tema é importante para todas as pessoas, não é só para quem já chegou na terceira idade ou está mais avançado, mesmo quem é mais novo tem também essa função de pensar na vida daqui para frente, como que vai ser, porque a vida na terceira idade ela vai depender da forma como a gente viveu hoje. Esse que vai ser o tema de hoje. A gente vai ver também alguns hábitos. Tem um termo que é chamado de ageless. Esse termo vem do inglês, age é idade, less é sem. Então, ageless é você não envelhecer. Existe uma técnica, na verdade. O próprio Mestre Okawa, ele faz isso. Quem acompanha o Mestre Okawa pode ver que ele não envelhece. Ele tem, acho que hoje, 63, 64 anos e não envelhece. Ele vai ter, é igual. Mas isso não é fácil de fazer, tem esse ageless. Então, existe essa metodologia do ageless e é sobre isso que a gente vai aprender hoje. O Mestre Okawa cita um senhor chamado Hinohara. O senhor Hinohara, ele é como o próprio nome já dá para dizer, ele é um japonês, ele viveu até os 105 anos. Então, ele foi uma pessoa que viveu bastante, teve bastante longevidade. E o Mestre Okawa, ele fez uma mensagem espiritual dele, ele recebeu o espírito do Sr. Hinohara, e ele sentiu um grande calor e leveza. E quando a gente sente calor e leveza, no momento espiritual, por exemplo, numa oração, numa meditação, ou numa mensagem espiritual, é sinal que esse espírito que no caso está vindo, ele é celestial, ele tem vibrações celestiais. E o mestre diz que quando a gente tem uma vida longa, você consegue sentir o estado mental de um anjo, mesmo ainda em vida. Essa é uma das vantagens da gente conseguir viver por bastante tempo. Não necessariamente viver por muito tempo significa que a gente vai ter uma vida ruim ao final da vida. Apesar de que, dependendo como a pessoa viveu, a terceira idade, a velhice dela pode ser ruim ou não. Mas o que o Mestre Okawa defende, ou que a gente deve almejar, é que a gente tenha uma vida boa e não uma vida infernal. Apesar que existe, sim, vidas infernais quando velhices infernais, a pessoa tem uma vida infernal. Ela dá trabalho para as outras pessoas, vive reclamando, enfim. Tem como ser infernal, mas não é isso que o mestre almeja. O mestre almeja que seja algo celestial. O mestre diz que 75 anos é chamado de terceira idade jovem no Japão. Então, os japoneses com 75 anos é a terceira idade jovem. E, na verdade, a gente tem muito a aprender com os asiáticos. Os asiáticos vivem mais tempo do que os ocidentais. E, aos 75 anos, eles reelaboram os planos de vida. Então, eles pensam qual que vai ser o novo plano de vida para conseguir continuar vivendo até os 95, 100 ou 105 anos. E a gente diz que a gente não deve ter um plano de vida só de 100 anos. Você pode ter uma série de planos de vida e ao longo do tempo você vai reformulando o seu plano de vida, e 75 anos é uma idade boa para você fazer um novo plano de vida. O mesmo Norman Vincent Peale, escritor do livro O Poder do Pensamento Positivo, ele viveu até os 95 anos, e ele dizia que em torno dos 90 anos é quando a sua sabedoria começa a se cristalizar. Tanto que os melhores livros do Peter Drucker, o pai da gestão moderna, foram escritos aos 90 anos. 75 anos, o Peale, ele dizia que você começa uma nova vida, aos 75 anos. E é isso que essa reelaboração dos planos de vida. O Norman Vincent Peale é um grande exemplo disso, só contar uma história engraçada dele. O Norman Vincent Peale, quando ele tinha em torno de 82 anos,
ele tinha um amigo dele que tinha 94. E esse amigo dele, ele era muito ativo, principalmente em atividade física. Ele tinha um vigor físico impressionante. E esse amigo dele chamava o Pio, de 82, de garoto. Ele, imagina a conversa dele. Falava, garoto, você tem que ver como a sua vida vai mudar daqui para frente. Então, esse tipo de pessoa é uma pessoa que ela é celestial. Porque você tem 94 anos, está chamando a pessoa de 82 de garoto, é sinal que a mentalidade dele é de jovem. Ele tem 94 anos, mas ele é jovem. A cabeça dele, o Pio, ele faleceu com 94 anos dormindo, na noite de Natal. Ele ia andando para o trabalho, ele pregou até os 94 anos. Ele faleceu porque chegou a hora, mas ele não era uma pessoa, ele era uma pessoa totalmente ativa. E essa mente que a gente deve ter é a mentalidade. A gente tem muito essa mentalidade, como será que eu vou envelhecer? Como será que vai estar minha vida aos 80 anos? Como será que vai estar minha vida aos 90 anos? Vai estar bem. É só a gente pensar que vai estar bem e agir de maneira condizente. O mestre diz que o corpo saudável, mente afiada e um trabalho pelo qual vale a pena você viver. Esses são os segredos para a gente conseguir envelhecer com qualidade. E o uso do cérebro, ele é muito importante. Hoje, as pessoas, por exemplo, saem da faculdade ou mesmo se aposentam, elas querem ficar de boa. Então não quer mais usar, não quer mais estudar, não quer mais ler, não quer mais aprender, quer ficar tranquilo. Só que isso é um problema para a parte física. O mestre cita o exemplo da mãe dele. A mãe do mestre, ela é viva até hoje, ela está na faixa etária dos 90 anos, e aos 50 anos, a mente dela começou a ficar, não era mais afiada a mente dela, começou a esquecer muita coisa, começou a ter um monte de problema de memória. E aos 70 anos, ela começou a recuperar o raciocínio rápido dela. Por quê? Ela fez duas coisas. Ela voltou a estudar a matemática do ensino fundamental, então ela começou a resolver de novo as operações básicas, e começou a estudar de novo os kanjis, que são os caracteres japoneses. Quando a pessoa usa sempre o cérebro, é um termo não é muito bom de usar, né? Ela não fica caduca, a pessoa vai caducando. Então a gente tem que sempre estar usando a nossa mente. Isso que é um ponto-chave. O aprendizado de novos idiomas, isso é fundamental. Sempre estar aprendendo um idioma novo. O próprio mestre Okawa, ele aprende simultaneamente, ele estuda 7 idiomas. 7. Ele ouve árabe, lê inglês ao mesmo tempo. Ele vai estudando. A gente deve buscar ter essa mentalidade. Ele cita um outro exemplo do senhor chamado Tadataka Ino, senhor Ino. Isso faz tempo já que ele existiu, mas só para a gente ter uma ideia, se fosse em termos modernos, seria como se ele estudasse astronomia e topografia aos 94 anos. Ele começasse a estudar aos 94 anos. Aos 99 anos, ele mediu todo o território do Japão. E aos 120 anos, ele completou o mapa do Japão. Essa seria a história dele, 120 anos. Ele começou a estudar uma coisa nova aos 94. Isso é um estilo de vida celestial. É quando você não para. O estilo de vida infernal é quando você para. Você fala, chega, eu não quero mais fazer nada. Eu vou ficar sentado e acabou, vou só esperar. Vou ficar esperando. E espera mesmo, fica esperando. E por muito tempo, né? Tem uma frase do mestre que a chave hoje, é o seguinte: a idade não impede as nossas habilidades nem as nossas ações. Então, a idade não impede as nossas habilidades nem nossas ações. No Japão, a Rap Science tem um grupo chamado para aqueles que querem viver mais de 100 anos. É um grupo de pessoas que almejam viver mais de 100 anos. E duas atividades chaves que eles conduzem. Atividade física, eles sempre se exercitam, e estudo de idioma. Então, eles se reúnem nos templos para aprender inglês, para aprender outros idiomas, e é um grupo bastante tradicional na Rap Science. O mestre Okawa diz que, biologicamente falando, a gente foi projetado para viver até os 120 anos de idade. Então, é totalmente natural que uma pessoa, que você tem capacidade biológica hoje de viver até os seus 120 anos. Agora, a gente vai viver até os 120? Não sei. Mas existe capacidade biológica para isso. A questão é, primeiro, será que eu quero viver tanto? É aí que está. A tendência é que não.
Tem vezes que as pessoas falam, chegou uma certa idade, quero ir embora, não quero mais ficar aqui não. Isso é uma mentalidade, é uma maneira de pensar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tenho que trabalhar isso. Esse tema, ele é um desafio para mim, porque eu sou uma pessoa que eu não quero viver muito, eu não tenho muita vontade de ficar 100, 110 anos. Então, virou uma reflexão para mim também, e o próprio mestre diz que muitas pessoas ficam com pressa de morrer por causa de pensamento negativo. Então, pensamentos como, por exemplo, eu estou atrapalhando, estou doente, não tenho trabalho, eu tenho que morrer logo. Só que, para a gente combater esse tipo de mentalidade, é importante que, primeiro, você encontre algo no qual você possa se dedicar quando você envelhecer. Você tem que encontrar algo que você gosta de fazer, que você tem interesse. A gente tem que estar interessado. Uma pessoa que ela perdeu o interesse, independente da idade que ela está, ela envelhece. Ela perdeu o interesse, ela não tem mais nada que ela gosta de fazer, não se entusiasma, não se impressiona, não conhece, não aprende, não exercita. Isso é o envelhecimento precoce. E também sempre se interessar por novos assuntos. Sempre estar pesquisando, sempre estar aprendendo, sempre estar conversando com as pessoas. É importante que a gente converse com pessoas que são muito mais novas do que nós, pessoas que são muito mais velhas do que nós também, mas pessoas muito mais novas. Por exemplo, eu gosto de ter nem sei que parente que é, esses parentes longe, a menina tem 7 anos. Eu gosto de conversar com ela. Por quê? O que uma criança de 7 anos tem para te ensinar? Um monte de coisa. Um monte. Então, quando você conversa com uma pessoa mais nova, você está ali se regenerando. Na verdade, tem um amigo meu, ele já tem mais idade, ele gosta de dar aula de mestrado. Ele não precisava mais fazer isso, ele já está com a vida feita. Por que ele dá aula de mestrado? Para conversar com os alunos. Ele gosta. Não precisava fazer isso. Podia ficar em casa, ir para a praia, para Cancún, fazer o que ele quiser. Não, ele está lá ouvindo. Aqueles jovens de 20, 25 anos, ele quer ouvir. O que eles têm para falar? Ele está interessado. Quando você está interessado, você não envelhece. Quando você está aprendendo novos assuntos, você também não envelhece. Então, essa é a mentalidade do ageless ou do anti-aging. Fica uma pergunta interessante também, essa pergunta tem no livro Pensamento Vencedor. É possível eu prolongar o meu tempo de vida? Se o meu plano de vida foi 90 anos, eu consigo viver até 100? A resposta é sim. Você consegue prolongar o seu tempo de vida. Como? É você tendo um motivo para você ficar aqui na Terra, que não seja comer e dormir. Um motivo nobre, um motivo que vai agregar para a sua alma e que vai ajudar outras pessoas. Então, é possível sim que a gente aumente a nossa expectativa de vida. Então, é possível que uma pessoa consiga prolongar a vida dela se ela tiver um motivo para ficar nesse mundo. Se ela encontrar se ela conseguir explicar, eu quero viver mais tempo por causa disso. Aí ela consegue prolongar o tempo de vida dela. O ideal é que a gente almeje viver até os 120 anos. Por quê? Se você pensa que você vai viver até os seus 120 anos, você vai pensar mais positivo. Você vai ser uma pessoa que vai ter menos preocupações. Por exemplo, tem muita coisa que a gente quer fazer na nossa vida. Aí você fala, eu acho que não vai dar tempo. Mas se você pensar que você vai viver até os seus 120 anos, quase tudo que você quer fazer vai dar tempo. Não é que a gente vai ficar preguiçoso. Tem 120 anos, nem vou. Não é isso. Mas é que você vai acabar se preocupando menos. Por exemplo, o trabalho missionário. O trabalho missionário ele é um trabalho difícil. Agora, o meu objetivo é continuar com o trabalho missionário até os 120 anos. Hoje eu tenho 30, então eu tenho mais 90 anos para continuar o trabalho missionário. Não necessariamente como monge, você pode fazer trabalho missionário de várias maneiras, mas o objetivo... Aí quando você pensa que você tem mais 60 anos, mais 90 anos, você fala, bom, então dá tempo. Então a gente deve buscar realmente almejar esses 120 anos e conseguir viver com qualidade. Conseguir ter uma vida que seja produtiva para você e que vá ajudar as outras pessoas. Falando de um assunto agora mais espiritual, a gente vai falar sobre as leis de Alfa, que são as leis do início do planeta Terra. Na verdade, no início, há 300 milhões de anos, na época do Senhor Alfa, os seres humanos não tinham um tempo de vida definido. No início, não tinha. Você vivia, não tinha. Hoje é definido, o mundo celestial definiu. 100 anos, 120 anos, está definido, ninguém vive 200.
Na época de alfa, você podia viver o quanto você quisesse. Não estava definido a idade do ser humano. E como que as pessoas perdiam a vida? Acidente, ataque de animais, aí, dessa forma, os seres humanos iam perdendo a vida. E foi ao longo do tempo que foi definido essa expectativa de vida para que as pessoas vivam no máximo 120 anos. Por que que isso aconteceu? Por causa da reencarnação. O que acontece? Se a gente fica muito tempo no plano físico, você está ficando no mundo igual. Você está ficando sempre no mesmo tipo de sociedade. Agora, por que que a nossa vida acaba? Você fica aqui 120 anos, vamos dizer, na melhor hipótese, a sua vida se encerra. Você volta para o mundo espiritual. E você espera em torno de 300 ou 400 anos para voltar. Né? Você não espera, né? Você se prepara. 300 ou 400 anos para você voltar de novo para o plano físico. Quando você volta, a sociedade mudou. E você está tendo a chance de ter novas experiências. É por isso que a nossa vida é limitada. Porque se você vivesse durante 500 anos, a mesma pessoa, imagina eu, 500 anos. O que acontece? Você é a mesma pessoa durante 500 anos. Aí mesmo que a sociedade mude, a tua cabeça não mudou. Você está engessado. Então é melhor acabar a vida, voltar para outro mundo, treinar e voltar, para você conseguir adquirir novas experiências. É por causa desse sistema da reencarnação. Então, se o ser humano vivesse por muito tempo aqui, ele ia deixar de aprender. Porque chega uma hora que, por mais que a gente tente, a nossa mente ela fica engessada. Você para, você fica ali, não tem mais. O negócio está cristalizado. Aí, a vida encerra, você volta para outro mundo, se prepara e volta depois de 300, 400 anos, em média. Falando agora sobre os hábitos de uma vida ageless, ou uma vida na qual você não envelhece. Tem 5 hábitos, eu vou repeti-los ao final, mas eles são bastante importantes. Primeiro, corpo e cabeça precisam de treino constante. Para você não envelhecer, você tem que treinar o corpo e a mente. Quem para de treinar corpo e mente vai se degenerando. Por quanto tempo que eu vou ter que treinar o meu corpo e a mente? A vida inteira. Quando você tiver vida, você tem que estar treinando. Você tem que estar se exercitando, você tem que estar lendo, tem que estar estudando, tem que estar aprendendo. Pessoa que faz isso, ela fica ageless, ela não vai envelhecer tanto. Hábito 2. Viver de forma positiva e se elogiar. A pessoa que ela tem uma mente positiva e ela se elogia, ela não vai sentir tanto envelhecimento. Quem é muito negativo em relação ao envelhecimento, envelhece. Por exemplo, já imagina doente ou dando trabalho para os outros, aquela imagem negativa do envelhecimento, como se o envelhecimento fosse algo ruim. Só que o envelhecimento não é algo ruim, ele é algo que vai acontecer com todo mundo. Se você ficar vivo, aí o tempo vai passar. A única coisa que você não consegue segurar é o tempo vai passar. Você estando feliz ou não, triste, pobre, rico, o tempo passa. Agora, se a gente tem uma mentalidade positiva e busca se elogiar, a gente vai ter uma vida, claro, o tempo vai passar, mas você não vai sentir tanto o peso do tempo. O terceiro hábito é o exercício físico e o estudo. Então, a gente tem que estar sempre estudando, sempre aprendendo. Esse aprendizado é você conversar com outras pessoas, inclusive a vida social ela é extremamente importante para o envelhecimento saudável. Você tem que conversar com outras pessoas, você tem que ouvir opiniões, você tem que aprender, você tem que estudar, você tem que ler. Isso que é um envelhecimento com qualidade. E o quarto hábito é o hábito do esforço. Você tem que ter o hábito de se esforçar. Porque a gente acha que se esforçar é só enquanto trabalha. Na minha família eu vejo muito isso. É uma coisa que me revoltava, agora eu não me importo mais, mas é isso. Cheguei numa certa idade, eu não me esforço mais. Acabou. Eu me esforcei até aqui. Daqui para frente, já era, velho. Eu vou ficar sentado, a mentalidade é essa. Eu vou ficar sentado e meus filhos vão cuidar de mim. Acabou. É obrigação de vocês, velho. E acabou. Pronto. E aí eu vou envelhecer, sentado. Eu viro... Não, esqueci a música. Enfim, se você perder o hábito do esforço, a velhice vai ser muito dura. Muito. O ser humano, o nosso corpo, ele é igual a uma máquina.
Se você deixar uma máquina, um carro, deixa o seu carro parado 20 anos, o que vai acontecer com ele? Vai se degradar inteiro. O hábito do esforço é você estar sempre usando o seu corpo, a sua mente. Então, transformar o esforço num hábito. Se esforçar, eliminar essa mentalidade de que chega uma hora que você para de se esforçar. Não, eu cheguei numa idade e acabou o esforço. Eu não faço mais atividade física, eu não leio, eu não estudo, eu não trabalho, eu não ajudo os outros, acabou. Agora eu vou curtir, não é ter essa mentalidade? Curtir a vida é ficar parado. Você fica lá, fica assim, ó, agora eu estou curtindo a minha vida. Na verdade, quem tem essa mentalidade e perde o hábito do esforço, vai sentir um peso muito grande do envelhecimento. E o quinto e último hábito é refazer projetos em que você trabalhou quando era mais jovem. Refazer projetos em que você trabalhou quando era mais jovem. Imagina, por exemplo, que você queria fazer faculdade de psicologia, por exemplo. Por que não fazer quando se aposenta? Você pode retomar um hábito, aprender um instrumento musical. Todo mundo deixou alguma coisa de fazer quando era mais novo. Por algum motivo, você deixou de fazer alguma coisa quando você era mais novo. Por que não retomar ele, então? Já que a vida, por exemplo, agora está mais tranquila, retoma esse hábito. Eu, por exemplo, eu já tenho quando eu envelhecer, eu vou retomar, que é aprender árabe. Eu sempre tive vontade de aprender árabe, então quando eu ver um velhinho falando árabe, sou eu. Vou estar lá falando árabe. Então, a gente precisa retomar esses projetos de quando a gente era jovem. Porque aí você vai estar sempre jovem. Você vai estar rejuvenescido. Vai realmente ter essa postura do ageless. Quando a gente busca viver até os 120 anos, as reclamações vão começar a desaparecer. Porque se você almeja viver a sua vida até os 120, quando você tem 60 anos, você começou uma vida nova. Você viveu até os 60. Então agora você tem mais 60. 60 anos não é a metade. Você chegou na metade do percurso. Agora você tem mais 60 para viver. Esse tipo de mentalidade, ele te deixa mais positivo. E as reclamações, elas diminuem mais. E você deve pensar, então, eu tenho que fazer isso, já que eu vou viver até os 120 anos, esse que é o segredo. É a ação no presente. Já que eu vou viver até os 120 anos, o que eu tenho que fazer agora? Para viver até os 120. Aí você começa a agir de forma diferente agora, e você vive melhor. Agora, vai viver ou não até os 120? Não dá para a gente falar que vai ou não. Mas a mentalidade de você almejar aos 120 te deixa mais positivo, independente da sua idade. Se você tem 80 anos, você tem mais 40 anos para viver. Se a pessoa tem 90 anos, ela tem mais 30 anos para viver. 30 anos é bastante tempo. E você age hoje como se você fosse viver os 120 anos. Muitas pessoas também, elas, por exemplo, terminam o trabalho delas por mais aos 50, aos 60 anos e encerram a carreira, não tem mais nada que quer desenvolver. O que o mestre Okal nos ensina é que você deve buscar uma segunda ou terceira carreira para você seguir após os 60 anos. Pode ser uma carreira profissional, alguma coisa que você tenha vontade de fazer. E sempre se preparar 10 anos antes para uma vida nova que você quer ter. Por exemplo, se uma pessoa ela quer ter uma vida diferente aos 60, aos 50, ela tem que começar a se planejar. Por exemplo, ela quer ser professora de matemática aos 60 anos. Então, aos 50 anos, ela começa os preparativos para ela ser professora de matemática e assim por diante. Ela quer... Um grande exemplo disso, inclusive um dos maiores até hoje, tem na internet o comercial, procura o comercial da Nike, chama Freira de Aço, Iron Man. Procura esse comercial. É a freira de aço mesmo. Ela tem 85 anos e ela compete no triatlon. Ela é triatleta aos 85 anos. E ela dá pau na molecada. Ela pedala, nada e corre. Ela começou o triatlon aos 49. Ela começou. E ela tem 85. Sabe como é que uma pessoa de 85 anos se eu fizer triatlon, eu morro. Pedalando na primeira subida. Por quê? Porque eu não estou treinado para aquilo lá, mesmo tendo 30. Como que a freira de aço consegue? Treino.
Então, se você quiser ser triatleta aos 80 anos, é só você se preparar, que você consegue. Se você quiser fazer o que você quiser, é só você se preparar 10 anos antes para o que você deseja fazer. Essa atitude proativa vai diminuir a reclamação. Por que muitas pessoas, conforme a idade vai chegando, começam a reclamar demais? É simples, porque ficar com muito tempo. É muito tempo livre e pouca coisa para fazer. E a gente sabe que cabeça vazia não é oficina de Deus, né? Não é. Quando a pessoa não tem mais um plano, não tem mais. Você não sabe mais o que você quer. Aí isso gera espaço para reclamação, para insatisfação, começa a achar, como a gente fala aqui em Jundiaí, chifre em cabeça de cavalo, coisa que não tem nada a ver, aí cria problema, cria perseguição. Isso é muito comum, é mania de perseguição. Por quê? Porque não tem mais um motivo, não tem mais um ideal. Só que o que acontece? Esse motivo, o ideal, você mesmo tem que achar. Ninguém vai achar para você. Você tem que pegar lá dentro de você e falar, eu quero viver até os 120 anos. Primeiro eu tenho que ter a vontade. Eu acho ideal, você pode pensar, viver até os 120. Então, o que eu tenho que fazer hoje para ter uma vida boa até os meus 120 anos? E você planeja e age de maneira condizente ao seu plano. E o último tema de hoje, antes da gente assistir ao trecho de palestra do mestre e também a um poema, a gente vai ver um poema hoje, é o último tema, é sobre, quando a gente fala de envelhecimento, saúde, a gente tem que falar sobre dieta. E aí, dieta? Pela perspectiva religiosa, dieta é algo bom, algo ruim, é algo que funciona ou não? A resposta é o seguinte, a dieta, ela não está longe, ela não está desconectada da mente. A dieta, ela tem uma relação direta com a sua mente. Por exemplo, depois que eu comecei a praticar, isso é uma coisa que aconteceu comigo. Depois que eu comecei a praticar o aprimoramento religioso a sério, a quantidade de comida que eu comecei a ingerir reduziu muito. Hoje eu como nem 30% do que eu comia antes. E eu comecei a praticar jejum. Por quê? Não é algo que eu indico, eu acho que cada pessoa, não é algo obrigatório, cada pessoa faz o que quer. Se não exagerar, né, que aconteceu comigo esses dias, exagerei e passei mal, mas a sua mente, ela está relacionada com a sua dieta. Um exemplo disso que o mestre Cal fornece é pessoas que escolhem demais o alimento, têm muito rigor para escolher o alimento, têm poucos amigos, porque elas escolhem demais também as pessoas. Olha na sua vida e pensa, tinha um amigo meu que ele só comia frango e batata. Só. Ele só comia isso. Ele não tomava café da manhã, ele só comia frango, batata e salgadinho à noite. Ele era totalmente restritivo com o alimento. E ele não tinha quase nenhum amigo. Por quê? Quando você é muito rigoroso, você seleciona demais o alimento, você vai ter o mesmo comportamento contra as pessoas. Então, a dieta, ela tem uma relação com a sua mente. E a sua mente tem uma relação com a sua dieta. Por isso que as dietas têm, sim, influência no nosso corpo. Por outro lado, pessoas que comem... Já viu pessoa que come qualquer coisa? Qualquer coisa, frito, cozido, assado, vivo, morto, tá comendo. Não... O que é? Esse tipo de pessoa, é bom não ficar perto, né? Esse tipo de pessoa, ela é mais de boa. Ela tem um monte de amigo. Ela não escolhe tanto. Então, a dieta dela tem uma influência no comportamento que ela tem. Outro exemplo, países ocidentais comem mais carne. A gente, por exemplo, ocidental, na maior BR aqui, né, tem uma tendência maior a comer carne. Por quê? O ocidental, pode pegar a Europa, América, ele tem um espírito mais bravo, mais lutador, mais agressivo, que é a consequência da ingestão maior de carne. Pessoa que ela é mais agressiva, ela vai comer mais carne. Então, a dieta influencia o comportamento da pessoa. Por outro lado, os países asiáticos, eles comem mais vegetais. E pode ver, eles são muito mais tranquilos, muito mais calmos. A dieta, ela tem sim um efeito no nosso comportamento. Então, dieta é algo que tem um efeito no nosso corpo. Agora, eu consigo tratar doenças com dietas? Sim. Porém, o mestre nos ensina que
70% das doenças são causadas por influências espirituais negativas. O que é o ideal? Não é só depender de uma dieta alimentar para tratar uma doença. Você tem que conciliar a parte espiritual com a parte material. Por exemplo, o que gera doença na parte material? Falta de exercício, falta de balanço nutricional, estresse excessivo no trabalho. Isso vai gerar doenças. Assim como a falta de controle da nossa mente. Então, o mestre sugere o seguinte: se você acha muita dificuldade em controlar a sua mente, começa a controlar melhor o que você come, porque isso vai ter um efeito na sua mente. Então, a dieta, ela não é de todo mal. Você ter uma dieta balanceada, espiritualmente dizendo, isso tem um efeito no nosso corpo, porém, não resolve todos os problemas. Esse é um ponto-chave. A gente tem que ter o aspecto espiritual junto nessa prática de dieta. E o oposto é verdade. Uma pessoa que, por exemplo, ela come demais, ela consome muito álcool, consome muita gordura, essa pessoa ela tem um corpo físico. Então, naturalmente, ela vai ter pressão alta, os órgãos vão ser danificados, os órgãos internos, e a pessoa ela é a própria responsável por isso. A gente não pode negligenciar também o aspecto nutricional quando a gente fala do nosso aprimoramento. E para você conseguir ter uma mente mais saudável, você tem que também se alimentar de forma mais saudável. Não tem como, por exemplo, você fazer aprimoramento espiritual e consumir álcool todo dia. Não dá. Tomar de vez em quando, beleza, mas ele está descorrelacionado. Imagina um monge que bebe todo dia. Não faz assim, eu tomando cachaça todo dia. Não dá, né? Como é que você vai preparar material, fazer oração bêbado? Isso não tá descorrelacionado. Eu tô sóbrio, hein, gente, agora. Isso aí tá descorrelacionado. Apesar de eu ser meio louco, eu tô sóbrio. É difícil acreditar, né? Isso está descorrelacionado com a realidade da pessoa. Então, a dieta, ela tem bastante influência na nossa vida, mas a gente não deve só depender dela. A gente tem que conciliar o aprimoramento espiritual com essa prática de alimentação saudável. É isso. Então, para a gente conseguir realmente envelhecer com qualidade, a gente tem que focar tanto no corpo como na alma. Como o mestre Okal ensina no livro Curando a Si Mesmo, o corpo e a alma eles estão conectados. Se você danifica o seu corpo, você danifica a sua alma. Se você danifica a sua alma, você danifica o seu corpo. Não dá para você separar um do outro. Que nem, eu vou ficar sem comer. Vou ficar 40 dias sem comer. Porque esse é o meu treino espiritual. Isso é o treino para ir para a UTI, não para o espiritual. Por quê? O seu corpo vai faltar nutriente. Não tem o que fazer. A gente tem que ter um balanço entre a parte nutricional, física, com a parte da mente. Agora a gente vai assistir um trecho de palestra do mestre Okawa. Bom, então esse foi o tema de hoje. Como foi uma série de assuntos foram abordados, gostaria de resumir nos pontos principais tudo o que a gente conversou. O primeiro é que a idade não impede nossas habilidades nem nossas ações. Você pode ter a idade que você tiver que ter e pode conduzir uma série de ações e você pode também desenvolver uma série de habilidades. Inclusive, é isso que é sugerido pelo mestre, que você continue a sua vida de forma ativa, independente da sua idade, que não tenha uma imagem negativa do envelhecimento, que a gente realmente almeje um envelhecimento saudável e que a gente consiga viver bem e estar pronto para partir a qualquer hora. Esse que é o ideal. Você está pronto para a qualquer momento partir. Inclusive, eu mesmo, tendo 30, eu busco viver assim. Está pronto, porque a gente não sabe quando que a gente vai. Então, não tem uma certa... nessa idade, aí sim eu vou pensar no outro mundo. Não, tem que começar a pensar agora. E quando a gente quando a gente está numa idade avançada e a gente está, por exemplo, reclamando demais, ou está ingrato, revoltado, gerando infelicidade para as pessoas ao redor, é uma situação complicada no outro mundo também. Então, cada um tem que tomar a responsabilidade pela própria vida. Se a gente tiver um motivo para ficar nesse mundo, a gente pode prolongar a nossa vida.
Se você encontrar um motivo para você continuar vivendo, que seja algo que interesse você, e melhor ainda, se puder ajudar outras pessoas, aí a gente consegue prolongar a nossa vida. Tem 3 exemplos disso. Um é o Norman Vincent Peale, que ele pastor até os 94 anos, super ativo, morreu dormindo na noite de Natal. O Peter Drucker, que foi escritor até também aos 94 anos, sendo os melhores livros dele escrito aos 90, e o Dr. Joseph Murphy, escritor do livro O Poder do Subconsciente, que também viveu até os 94 anos, palestrava, escrevia, normal, ele simplesmente partiu porque chegou a hora dele partir. E essa é uma partida ideal. Você parte porque chegou a hora, você não deu transtorno para ninguém, muito pelo contrário, você vivia feliz, ajudando as pessoas, e você acabou partindo porque tinha que partir. 5 hábitos de uma vida ageless que a gente conversou hoje. Primeiro, treinar constantemente o corpo e a cabeça. Treino constante, tem que sempre estar treinando, nunca parar. Estude os livros do mestre, leia os livros do mestre. É muito importante que você eduque e treine a sua mente com os livros. Os livros do mestre, o próprio mestre Okawa disse isso, um livro do mestre tem o valor de um conteúdo de 100 livros. Então, você lê um livro dele é igual você ler 100 livros. E você vai ficando com a mentalidade do mestre, conforme você se aprofunda. Então, leia os livros do mestre Okawa e também exercite o seu corpo físico. Viver de forma positiva e se elogiar, isso é um hábito ageless também, você ter uma vida ocupada. Você nunca deixar de ser uma pessoa ocupada. Sempre se planejar, sempre ter uma série de tarefas, sempre ter o que fazer. Sempre estar indo para lá e para cá, enfim, vivendo e buscar se elogiar, não ser rigoroso demais com você. Exercício físico e estudo são fundamentais, seja o hábito da caminhada, quem gosta de natação, enfim, academia, o hábito que você gostar. É importante incorporar a atividade física no dia a dia. Ter o hábito do esforço, a gente não achar que esforço é algo que você para de fazer, o esforço é algo que você nunca para de fazer. Nunca. Enquanto a gente tem vida, a gente tem que estar se esforçando. O esforço ele é um hábito que é adquirido. E o 5º e último ponto é você refazer projetos que trabalhou quando era mais jovem e acabou não concluindo. Então você retoma esses projetos. Como a vida tem 120 anos, a partir de agora, né? A gente está planejando 120 anos. Se você tem 60 anos, está na hora de retomar algum projeto de quando era mais jovem para continuar esse projeto até os 120 anos. O projeto que for, aí é particular de cada um. E como a gente viu no trecho de palestra do mestre, a gente deve acreditar que pode viver até os 120 anos e planejar a nossa vida dessa maneira os próximos 10 anos. Planejar os próximos 10 anos da sua vida é importante. Então, se você tem 40, daqui os próximos 10 anos, como que eu quero estar aos 50? Você tem que pensar agora, planejar e viver com o seu plano. Se eu tenho 70, eu quero chegar aos 80 desse jeito. Então, o que você tem que fazer? Você sempre planeja os próximos 10 anos e age de acordo com o seu planejamento. Planejar uma segunda ou terceira carreira também é muito importante. E você estando ocupado, você não vai ter tempo para perder. É isso que tá. A gente, muitas vezes, é igual dizia o filósofo, não é filósofo, ele é escritor, ele é o escritor, eu vou lembrar o nome dele. Ele diz o seguinte: infeliz é aquela pessoa que tem tempo para pensar no quão infeliz é. Infeliz é aquela pessoa que tem tempo para pensar no quão infeliz é. Isso aí é chamado de chafurdar na sua autocomiseração. Você chafurda. Chafurda que o porco faz, né? Ele fica chafurdando. A pessoa fica chafurdando na própria autocomiseração. Por quê? Porque tem tempo. Então, viver uma vida ocupada, já viram falar de terapia ocupacional? A terapia ocupacional, ela surgiu disso. Perceberam num tratamento clínico, as pessoas tinham problemas mentais. Como você tratava clinicamente? Ocupando ela. Por isso chama terapia ocupacional, você deixa ela ocupada. A pessoa ocupada, ela não vai ter tempo demais para reclamar, para se perguntar por que a Terra gira no ângulo que gira,
será que o mundo vai acabar? Por que o sol nasce? Ela vai estar ocupada. Ela não vai ter tempo demais para ficar pensando. E sobre a dieta, que foi o último tema que a gente conversou hoje, as dietas têm sim um efeito no nosso corpo e na nossa mente. A gente não pode desvincular o hábito da dieta do nosso corpo. A gente tem que treinar tanto o corpo como a mente. Então, como o exemplo, pessoas que comem carne têm uma tendência maior a esse espírito agressivo, que é o caso dos ocidentais. E uma dieta baseada em vegetais vai ter, que é o exemplo dos orientais, vai ter essa vida mais calma, mais pacífica. Então, realmente, a dieta tem um efeito no nosso corpo, e a dieta muda o nosso corpo e afeta a nossa mente, porém, a gente não pode negligenciar o estado mental. A gente não pode mudar, deixar de lado os nossos pensamentos. 70% das doenças têm causas espirituais, 30% causas físicas. Então, essas físicas se podem entender também como a mental, se pode entender como karma, tem o karma também na questão da doença. Mas você deve balancear tanto a parte espiritual como a parte material, tanto a dieta como a mente. Então esse foi o tema de hoje, espero encontrá-los daqui 90 anos, quando eu tiver com 120. E é importante que a gente tenha, assim, essa mentalidade de viver bem até os 120 anos. Daqui para frente, muito possivelmente, o mestre Okal vai começar a pregar as leis da terceira idade, então eu vou compartilhar mais vezes esses ensinamentos relacionados aos 120 anos, o plano de vida. Eu acredito que é muito importante, é algo muito específico da Rap Science, se você ter essa mentalidade positiva de querer viver até os 120 anos e de forma bastante ativa. Então esse foi o tema de hoje, agradeço a presença de todos vocês. Olá, boa noite. E aí, o que você achou da estreia de hoje? Gostou do conteúdo? Como viver até os 120 anos? É uma meta bastante arrojada de vida, espero que você tenha gostado. Deixa aí no comentário o que você achou do tema, você ajuda bastante a gente deixando o seu comentário, deixa o seu like também. Dessa maneira você ajuda mais e mais pessoas a conhecerem os ensinamentos do Mestre Okawa e conhecerem também como chegar até os 120 anos. Agradeço a sua presença na estreia de hoje, a gente chega ao final. E durante a apresentação da estreia, você viu que o termo Verdade em Ação, plataforma Verdade em Ação, nessa plataforma, semanalmente, eu faço palestras e você assiste nessa plataforma toda semana a novas palestras como essa que você assistiu agora, e em todas essas palestras você tem os trechos de palestra do Mestre Okawa, esse que é um grande diferencial, toda semana você poder assistir a um trecho específico de palestra do Mestre Okawa, além de você ter sessões de meditação toda semana na plataforma Verdade em Ação, uma vez por semana, para não sobrecarregar você, eu publico uma nova meditação. Então, se você não tem o hábito de meditação, se você não tem a disciplina, eu vou ajudar você a criar a sua disciplina, porque eu vou enviar no seu WhatsApp uma mensagem toda vez que tiver uma meditação nova. As meditações são de quarta-feira à noite, eu vou mandar uma mensagem para você, tem meditação. Aí isso vai incentivar você a praticar. Então, sugiro que você se torne um membro da plataforma Verdade em Ação. É muito simples, é só clicar aqui na descrição desse vídeo, para você vai ser encaminhado para a página para se tornar membro. Há uma doação mensal de R$ 37,00 para você ser membro da plataforma Verdade em Ação. E agora, no final do vídeo, eu vou deixar aqui uma explicação da plataforma Verdade em Ação. É um tutorial, eu mesmo que fiz no computador, para você ter uma ideia melhor de como funciona essa plataforma. Então, se tiver alguma dúvida também, tem meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo, é só mandar uma mensagem para mim. Então, fiquem agora com o tutorial rápido de 4 minutos da plataforma Verdade em Ação. Esse aqui é a sua... Quando você for membro do Verdade em Ação Prime, você vai... Essa aqui é a sua página. Você vai no seu computador, tem no celular também, tem um aplicativo que é o Sparkly. Você pode usar também
pelo telefone. Se você preferir no seu smartphone, você pode colocar no seu celular o aplicativo, ou você pode usar no seu computador. Então, você clicando aqui nesse link do chat, você vai ser direcionado para a página de membro. Você vai se tornar um membro com o seu e-mail, você precisa só de um e-mail válido. Aí você pode ter 3 dias gratuitos no começo, e você vai ter aqui, ó. Aqui são módulos que a gente tem, só vou dar um zoom. Então, você tem aqui, ó, módulo 1. Comece por aqui, que é o faixa branca. Você quer começar a estudar o ensinamento. Então, você começa por aqui. Você vai ter lá o Seja Bem-vindo, que é um vídeo de boas-vindas que eu fiz para você, e uma série de aulas que você tem. Por exemplo, a gente fez recentemente o estudo Um Livro em Uma Hora, do livro As Leis da Eternidade. Foi a parte 1 desse estudo, e você vai ter acesso aqui, ó. Você clica no Um Livro em Uma Hora, e esse estudo vai aparecer aqui para você. É só você dar play que você vai assistir a esse estudo. É tudo muito simples, tá vendo? Você está aqui, é só você dar o play e você vai assistir esse estudo na íntegra. Aí você pode marcar aqui como concluída. Você fala assim, já assisti essa aula. Você vem nesse ícone aqui, marque ela como concluída para você seguir para as próximas aulas. Aí, você assistiu o livro 1 hora, você tem depois o pesquisador, que é faixa amarela, quando você já estudou a faixa branca, e tem aqui filmes também, 2 filmes que tem aqui, e mais cursos, mais aulas aqui. Tem mais de 30 horas de conteúdo, e quinzenalmente eu vou atualizando. Tem o módulo 3 aqui, que é o faixa preta, que são estudos mais avançados. Todos esses aqui são livros. Então, o Próximo Grande Despertar, As Leis Místicas, As Leis de Aço, são livros que eu resumi em 60 minutos. E tem 2 cursos aqui que são muito legais, que só tem no Prime, que é os 7 regras de ouro para ser bem-sucedido na vida, e o Mensagens Espirituais de Napoleon Hill. Você pode assistir aqui na plataforma esses estudos. Perceberam como que é muito fácil de usar? Só precisa de um e-mail e senha. Você vai ter, a plataforma ela é bem simples, está tudo dividido aqui por módulo, e sempre quando eu lanço um livro, um estudo novo, tem essa aba aqui, ó, lançamentos. A mais recente é a explicação da Festividade Alcantária 2021. Eu expliquei essa palestra em torno de 25 minutos, e aí você clica aqui, você vai ter o vídeo, eu explicando a palestra, você simplesmente clica e assiste. Está aqui o vídeo. E tem uma aba muito legal, que é essa aqui, ó, cultos do dia 7. Todo dia 7, na Rap Science, a gente faz culto. Ele é ao vivo no YouTube, ele fica ao vivo no YouTube, mas a gravação é só no Prime. Então, aqui, ó, você dá play, e você vai assistir a esse culto. Todas as gravações, a partir de dezembro desse ano, lá no YouTube, não está mais disponível. Ele é fechado, ele só é disponível ao vivo. A gravação com as explicações completas, você vai ter só aqui no Verdade em Ação Prime. Então, essa é E você vai ter tudo gravado. Você pode assistir a hora que você quiser, quando você quiser. Olha lá, aqui está o vídeo. Aí você pode ir para frente, para trás. Eu mereço uma vida tem as feliz. Explicações. Eu vou estudar esse ensinamento. Aí você pode pausar quando você quiser. Se quiser voltar, ele fica gravado onde que você parou, e você pode marcar aqui como concluído. Quinzenalmente, eu faço atualizações aqui no Verdade e Ação Prime. Percebam que é uma plataforma bem limpa, bem simples, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante.